Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, começou a acontecer uma terrível perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns seguidores fiéis de Deus sepultaram Estevão, com grande tristeza, mas Saulo se lançou à destruição da igreja, indo de casa em casa, e arrastando tanto homens quanto mulheres para a prisão. Os seguidores, que foram espalhados, anunciavam o evangelho por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria, e lá ele falou a respeito do Messias para as pessoas. Quando elas ouviam Filipe falar e viam os milagres que ele realizava, todas prestavam atenção às palavras dele. Muitos se livraram de espíritos maus que os possuíam, e que gritavam quando eram expulsos. E muitos outros, que eram mancos ou tinham outros tipos de deficiências, foram curados. E, assim, a alegria tomou conta da cidade. Naquela época, existia um homem que vivia na cidade, chamado Simão. Ele praticava feitiçaria. Ele afirmava ser alguém muito importante, e impressionava o povo de Samaria. Por causa do que fazia, ele chamava a atenção de todas as pessoas que viviam na cidade. Desde os mais humildes até os mais importantes da sociedade de Samaria diziam: "Este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder." Eles sentiam profunda admiração por ele, pois Simão os iludia com sua mágica há muito tempo. Mas, quando ouviram que Filipe lhes falou a respeito das boas novas, sobre o reino de Deus, e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão creu e foi batizado. Ele acompanhou Filipe, impressionado com os sinais milagrosos, e as maravilhas que ele viu. Quando os apóstolos voltaram a Jerusalém, e ouviram que as pessoas de Samaria tinham aceitado a palavra de Deus, eles enviaram Pedro e João para visitá-los. Ao chegarem lá, eles oraram para que as pessoas que tinham se convertido em Samaria recebessem o Espírito Santo. O Espírito Santo não havia vindo para qualquer um deles, pois eles tinham sido batizados apenas em nome do Senhor Jesus. Então, os apóstolos colocaram suas mãos sobre eles, e todos os convertidos receberam o Espírito Santo. Simão, ao ver que o Espírito Santo havia sido dado quando os apóstolos colocaram suas mãos sobre as pessoas, ofereceu-lhes dinheiro. Ele, então, pediu aos apóstolos: "Também quero que me deem esse poder, para que todos sobre quem eu colocar as minhas mãos, também recebam o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Que o seu dinheiro seja destruído juntamente com você, por pensar que o dom de Deus é algo que possa ser comprado. Você não tem o direito de fazer parte desse ministério, pois a sua atitude diante de Deus é totalmente errada. Arrependa-se de sua maldade. Ore ao Senhor e peça perdão por pensar assim. Eu posso ver que você está tomado por uma inveja amarga e acorrentado aos seus pecados. Por favor, orem por mim, para que nada do que vocês disseram aconteça comigo." Respondeu Simão. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem compartilhado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. Eles iam pelo caminho, anunciando as boas novas do reino em muitos povoados da Samaria. Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Esteja pronto e vá para o sul, pela estrada deserta que leva de Jerusalém a Gaza." Então, Filipe partiu e encontrou um homem da Etiópia, um eunuco de alta posição a serviço de Candace, a rainha da Etiópia. Ele era o tesoureiro da rainha. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, e estava voltando de sua viagem, sentado na sua carruagem. Ele estava lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: "Aproxime-se da carruagem." Então, Filipe correu e ouviu o homem lendo o livro do profeta Isaías. Filipe perguntou: "Você entende o que está lendo?" O homem respondeu: "Como poderei entender se alguém não me explicar?" Ele, então, convidou Filipe para subir na carruagem e se sentar ao seu lado. A passagem das Sagradas Escrituras que ele estava lendo era esta: "Ele foi levado como uma ovelha para ser morta, como um cordeiro mudo diante de quem vai cortar a sua lã. Ele não disse uma palavra. Ele foi humilhado e injustiçado. Ninguém poderá falar a respeito dos seus descendentes, pois a sua vida chegou ao fim." O eunuco perguntou a Filipe: "Diga-me, sobre quem o profeta está falando? É sobre ele mesmo, ou sobre outra pessoa?" Então, iniciando por essa passagem das Sagradas Escrituras, Filipe começou a contar para ele sobre Jesus.
Conforme eles prosseguiam, encontraram um lugar em que havia água. O eunuco disse: olhe, há água aqui, poderia me batizar. Ele mandou parar a carruagem. Filipe e ele desceram e entraram na água, onde Filipe o batizou. Quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O eunuco não viu mais Filipe, mas continuou a sua viagem, cheio de alegria. Filipe, de repente, se encontrou na cidade de Azoto. Ele anunciou as boas novas do reino em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar em Cesareia. Atos capítulo 8. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da Tua palavra, Seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Não adianta nada a pessoa ser batizada e não se arrepender. Simão foi batizado, porém não recebeu o Espírito Santo, pois ele não se arrependeu. A pessoa tem que se arrepender de todos os pecados e viver uma vida reta. Pedro disse para Simão: você não tem o direito de fazer parte desse ministério, pois a sua atitude diante de Deus é totalmente errada. Pai, eu quero te adorar, sentir tua